Radioestudio.com.br. Na Estúdio Web Rádio, Paradoxos. A verdade oculta em linhas de sabedoria. Estamos no ar? Boa tarde, irmãos, graça e paz. Boa tarde, irmão, graça e paz. Boa tarde para vocês. Estamos aí, gente, dando prosseguimento, nosso compartilhamento. Porém, todavia, contudo, hoje a gente vai estar inaugurando aqui um novo tempo. Não é? De umas semanas para cá, tenho sentido uma direção específica. Antes, né, até anos passados, a gente falava de vários assuntos, não é? Mas nessas últimas semanas, Deus tem falado ao meu coração, especificamente, fale o novo pacto. Explique, compartilhe aquilo que eu tenho recebido, na proporção e na medida que eu tenho recebido, compartilhando. Né? Daí você será dado. Quanto mais você compartilha, mais Deus vai te dando. Tá? Então, hoje inaugura aqui uma nova temporada, né? no programa Paradoxos, que vai ser... Nós já falamos alguma coisa na semana passada sobre o novo pacto, mas agora ele vai ser progressivo. Nós vamos falar uma só coisa. Nós vamos falar novo pacto até Cristo voltar. Ok? Por quê? Dada a circunstância, dado a profundidade que a gente tem alcançado, né? Novo pacto, Deus tem trabalhado comigo, vocês vão entender por quê. A mensagem do novo pacto, desde 1994. Tá? Não, o texto agora o texto é do novo pacto. Não é isso não, gente. A pancada eu já tomei faz tempo. Entendeu? É que ela demora um tempo para fazer efeito. Entendeu? Até a coisa, ela depois, com o tempo, vocês vão entender do porquê. Né? E é assim, quanto maior a nossa formação, né, maior é a complicação para entender, porque são coisas que você não entende pela mente, é pelo Espírito. Tá? E aí vocês vão entender tudo isso aí. Tá? O que é o Evangelho, segundo a visão do novo pacto. Nós já comentamos alguma coisa semana passada, mas vamos retomar. Vai ser um seminário, uma constante. Vamos estar também, tá, pelo canal aqui, nós vamos estar ao vivo também pelo YouTube, Novo Pacto Caraguá Church, tá lá, já estamos ao vivo também lá, e lá vai ficar também registrado, ok? A Mel, nossa irmã aqui da igreja, deu esse toque muito precioso e uma ideia muito boa, né? Porque às vezes a gente deixava no Facebook, ele vai se perdendo. No YouTube o arquivo já fica lá guardadinho, beleza. Nós temos lá, acho que tem mais de 300 vídeos lá, né, do tempo que eu estava compartilhando com os irmãos lá na Casa de Recuperação também, do pastor Arthur, do Bola de Neve, se estiver nos vindo aí, um grande abraço, permitiu que nós ficássemos lá por 2 anos compartilhando também. O Ivan, diácono Ivan do Bola de Neve, é o responsável pela Casa de Recuperação lá, Caminho da Esperança. Então tem toda uma trajetória nossa lá, tá? Mas agora nós vamos indo mais adiante, de glória em glória, vamos caminhando mais profundamente sobre isso, ok? Então, mergulhando no novo pacto, introdução ao novo pacto, seja lá ou como for, né, nós vamos trabalhar essa mensagem, nós vamos começar a entender alguma coisa sobre isso aqui, tá bom? Porém, todavia, esqueci do nosso cumprimento, que não pode faltar o nosso bordão, né? Oi, crente! Né? Novo pacto não é para incrédulo, novo pacto é para crente, entendeu? O evangelho de Jesus é para aquele que ainda não nasceu de novo. O evangelho do novo pacto, ele é para aqueles que já nasceram de novo. Tá? É algo mais além. Para quem não nasceu de novo, é o evangelho de Jesus. Para aquele que já nasceu de novo, que já tem uma boa caminhada, tá?
É o Evangelho de Cristo Jesus. Por isso que tem o concílio de Jerusalém, por isso que tem o concílio de Jerusalém, estava Pedro, os demais apóstolos, né? Aí anos mais tarde Jesus estabelece o concílio de Antioquia, com Paulo, Barnabé e seus buquebs. Isso é equipe ministerial. Aí vocês vão reparar que as ministrações de Paulo falavam sobre coisas diferentes do que os outros. Né? Vocês vão entender essas coisas aí. E é nesse ponto que a gente vai chegar. Né? Então, essa questão sobre o novo pacto. Né? Então, e eu também, vai ficar aberto também para perguntas, né, no decorrer aí dos programas, vão ficando à vontade, tá bom? Só assim, muitas vezes as pessoas perguntam, até os pastores, né, perguntam para mim, o que é novo pacto? É nova aliança? Né? Não! Né? Assim, se eu pudesse fazer uma comparação, não uma comparação litúrgica, não uma comparação teológica, né, mas uma comparação prática do que é o Evangelho segundo o Novo Pacto. Assim, foi um filme que eu vi há muito tempo atrás, é um filme de ficção, né? E eles queriam desenvolver uma nova tecnologia dos mergulhadores que mergulham em baixa, né, alta pressão, né? Eles conseguirem ir cada vez mais fundo sem ter problemas da pressurização, né? E eles estão tentando desenvolver novos equipamentos, mas era pesado, era caro, né? Até que um cara lá, estou resumindo bem o filme, ele desenvolveu um pensamento, uma possibilidade de transformar o oxigênio em líquido. Oxigênio líquido. Transformando o oxigênio líquido, automaticamente ele ia botar o líquido para dentro e o espaço aqui ia ser preenchido e ele ia conseguir vencer a pressão externa. Tá? Então, esse era o conceito. Agora, aí tudo isso para chegar na questão seguinte, como que o cara ia... Aí era um soldado lá, especial, lá do exército, da marinha, tal, que foram treinando o cara para chegar, falando para ele que desenvolver esse oxigênio líquido, tá? Mas só que ele tinha que fazer essa adequação. Então, como é que era essa adequação? Colocaram aqueles capacetes, parece um... Sabe aqueles capacetes que coloca e vira assim, que tem um nome específico para aquilo lá. Até que tem um vidrão aqui na frente e tal. Aí colocaram aquilo nele, tal, aqui assim, tá? Aí começaram a jogar esse oxigênio líquido, transparente e tal. Isso é a cena do filme, tá, gente? Aí o cara começa a jogar. Então, o que acontece? E é uma cena forte, né, cara? A câmera foca no cara assim, e aquilo vai enchendo aqui. Aqui o cara tá legal, né? A hora que aquele negócio bate aqui, velho, daqui a pouco ele vai... Daqui a pouco ele entra em desespero. Né? Porque para ele aprender, para ele respirar o oxigênio líquido, ele ia ter que puxar para dentro do pulmão. Mas o nosso senso de autodefesa, ele ficou segurando. E os caras falaram, não segura, puxa para dentro, puxa para dentro. E ele falava, depois ele fala que tem uma sensação de morte. Entendeu? E até que ele é vencido por aquela circunstância, né? Ele aspira. Quando ele aspira, entra um choque ali por alguns segundos no filme, até que ele começa a respirar aquilo. Né? Então, ele passou por uma metamorfose, uma outra forma. Estão entendendo? Então, ele aprende a respirar num outro ambiente, como já aconteceu conosco no passado. Nós ficamos 9 meses dentro da barriga da nossa mãe, a gente não usava o pulmão. Nós éramos oxigenados por um cordão umbilical. Que você lembra que nós tínhamos que dar um tapinha para dar um tranco para acionar os pulmões? Então nós já temos, isso não é algo totalmente estranho a nós. Essa mudança no nosso comportamento. Tá? No nosso comportamento. Então, o novo pacto é algo que tem para nós, que nós vamos aprender, nós vamos passar por esse processo que não tem nada a ver com o nosso intelecto. É um milagre que o Cristo faz em nós. Quando nós pegamos lá no livro de Gálatas,
Paulo faz um comentário interessante. E diz assim, Paulo fala assim, e quando aprouve a Deus manifestar o seu Filho em mim. Olha que interessante. Em Atos capítulo 9, Jesus aparece para ele, que nós falamos da semana passada. Saulo, Saulo, por que me persegues? Uma coisa é ele aceitar Jesus. Anos mais tarde, ele passa por uma outra experiência, que é o Deus Pai, pelo Espírito Santo, manifestar o Cristo nele. Uma coisa é o Jesus de fora para dentro, a salvação. A outra coisa é a manifestação de Cristo de dentro para fora. Para que Jesus entre, nós somos lavados, temos uma experiência de novo nascimento pelo sangue de Jesus. Mas somente uma experiência com a cruz, com a vida ressurreta. E o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, nos ressuscita. A religião coloca para nós essa experiência da ressurreição no arrebatamento, mas não é isso. Não é isso. Essa vida que Paulo fala, o evangelho, esse novo pacto que ele fala, por isso que a diferença e a maturidade a ponto dele ensinar para os outros sobre ceia, sendo que ele nunca tomou ceia com Jesus, mas ele que vai falar a respeito de ceia e outras coisas que tais, baseado em revelações profundas que Deus deu a ele. Então, essa questão do novo pacto, essa é uma promessa para nós. E não é uma promessa futurística. Ela foi conquistada por nós na cruz do Calvário também. Boa tarde, Dinho, filho na fé. Deus abençoe, filhão. Tá? E é isso que nós vamos compartilhar. Há uma promessa maior para nós. Nós fomos salvos para salvar. A terra aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Agora, quando a gente coloca lá que a terra aguarda a manifestação dos filhos, na palavra de Deus existem 3 palavras para filhos. Filhos teknion, que são filhos bebês. Filhos teknon, que seriam adolescentes. E tem filhos huios, H-U-I-O-S, filhos huios, que são filhos maduros. Quando a gente lê na Bíblia filho, filho é filho. Não. Tem 3 palavras diferentes para filhos. E por essas questões nós vamos entendendo, né, aonde realmente o povo de Deus está. Aonde nós estamos 2000 anos depois, em que nível nós estamos nessa caminhada. Não é? E é isso que nós vamos colocar lá. Em 2 Coríntios 3:6, quer ler para mim aí? O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Isso. E ele nos fez capazes também de ser ministros de uma nova aliança, de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Por que ele fala não da letra? Se pela letra que nós fomos alcançando o entendimento. Porque ele fala um ministro, ele nos fez ministros competentes, capazes de ministrar um novo testamento, um novo pacto, não da letra. Olha que interessante. Olha que audacioso. É a 2ª carta de Paulo aos Coríntios. Ele está levando a gente a um nível superior. Porque a letra mata, porque a mesma letra que traz para você iluminação, a mesma letra sem o Espírito traz para você confusão. Porque a letra, ela só tem valor
na unção do Espírito, no entendimento daquilo que ele quer dizer na verdade presente que a gente chama. Porque, por exemplo, as 613 leis, letra, está lá, até a sexta-feira ela funcionava, a sexta-feira da crucificação. Após a morte do Cordeiro, após a morte dele na cruz, aquela letra, onde dizia que você alcançava a Deus por 613 leis, a letra continuou, mas ela era uma letra morta. Ela já não te salvava mais. Ela já não tinha mais a capacidade de te salvar. Ela não tinha mais a capacidade de te justificar. Mudou a jurisdição. E Deus não pôs anjo no céu, não pôs nada, só escureceu, um filho se nos deu. Uma criança nasceu e um filho se nos deu. Você vê que a profecia de Isaías. E ele não nasce no palácio, ele nasce no lugar simples. Deus vai, e os homens, os religiosos procurando Jesus, na entrada dele em Jerusalém, né? Baruch atah B'Shem Adonai, né? O povo, os sacerdotes, a religião buscando o Yoshua HaMashiach, né? O Deus tão esperado dentro das quatro paredes e ele passando na rua em cima de um burrinho. Se procura de um lado, Deus vai para o outro, filho. Está entendendo? Então, se nós não formos guiados, e é interessante que os três reis magos foram guiados por Deus ao nascimento. E o próprio Deus não falou com os seus sacerdotes. Por quê? Porque quando acontece o que Deus está fazendo, Deus começa a mudar as suas movimentações. Então nós temos que tomar o cuidado para não ficar presos em impactos em que Deus não está mais. Então, é por isso que nós vamos começar a nossa caminhada sobre isso. É algo muito sério, algo muito, muito profundo. Por isso que eu falei, agora é uma jornada do novo pacto. Muitos pastores no mundo inteiro estão sendo tocados. Nós cremos que essa verdade que Deus está clareando a nós de glória em glória, né, vai fazer uma diferença muito grande no Evangelho no mundo inteiro. O Evangelho vai passar a fazer sentido, porque a terra aguarda ardentemente. A terra aguarda ardentemente, desesperadamente. A terra está passando por um processo terrível de ser tomado por homens maus, de uma maneira global. E o último baluarte é a igreja madura. Não é a igreja religiosa. Não é a igreja que se fecha dentro dos seus cultos e brigam por causa das suas placas. Porque a terra não espera pelos crentes. A terra aguarda pelos filhos. E pelos filhos maduros de Deus. Os filhos que passaram por esses processos pelos ruídos de Deus. E aí, nesse ponto, que nós queremos começar a caminhar. Cadê aquele meu fundinho de música? Não tem hoje? Acabou? Está sem fundo hoje? Eu gosto daquele fundinho profético aqui. Tá bom, gente? Vamos lá. Novo Pacto. Novo Pacto Caraguá Church, é por isso que ela tem esse nome. Agora sim, agora é isso. Obrigado. Eu vou ler e comentar, tá? O nosso ministério é dirigido, basicamente, a edificar o espírito recriado, não a sua natureza caída, significando que somos ministros competentes de um novo pacto. Quando nós pegamos lá no Velho Testamento, nós percebemos ali duas linhas sacerdotais. A linha sacerdotal de Arão e a linha sacerdotal de Moisés. Tá? A linha sacerdotal de Arão pegava as coisas de Deus. O sacerdócio de Arão via as necessidades do povo e tentava chegar a Deus para pegar respostas. Já o sacerdócio de Moisés, ele ouvia Deus e trazia Deus para o povo. Então eram duas linhas sacerdotais. Vamos dizer assim, um era de baixo para cima
e outra era de cima para baixo. Tá? E elas são úteis, desde que elas funcionem de uma maneira equilibrada. Cada um sabendo das suas responsabilidades, se colocando dentro dessa posição. Só que ultimamente, quando eu falo ultimamente, nos últimos séculos, a igreja tirou o sacerdócio mosaico, o pensamento apostólico mosaico, tá? E passou a viver somente numa mentalidade de Arão. O que é uma mentalidade de Arão? Quando Moisés subiu para buscar a tábua, quando ele desceu, o que fizeram lá? O que o Arão fez? Lembra? Bezerro, né? Um bezerro de ouro. E não fala que foi o povo, que quem fez foi ele. Por que ele fez bezerro de ouro? Que não foi o povo, foi ele. Porque o bezerro de ouro, ele colocou para fora o que estava dentro dele. Você nunca vai poder andar com Deus segundo as suas ideias internas. Eu sigo do seu achômetro. Por que o bezerro? Acho que nós já falamos sobre isso aqui, né? O que um bezerro sabe fazer? Comer, dormir e mamar. Então, a visão de um bezerro é algo que ele se aproxima somente para receber, porque o bezerro ele não puxa carroça, ele é incapaz de produzir serviço. Ele só é capaz de dar trabalho. Só dá trabalho para cuidar. Tá? E tem muita mentalidade de araônica, né? Que faz o quê? Faz com que as suas pessoas elas não amadureçam. Ficam eternos bezerros que só querem mamar. Eles nunca amadurecem, eles nunca chegam à estatura de varão perfeito. Paulo fala sobre isso, sobre pessoas que ainda ela não conseguem nada sólido. Elas têm o leitinho, né? A palavra de Deus é muito pesada para elas, né? Dependendo do que você vai falar, então elas não conseguem digerir aquilo. Isso, né? isso. Então são ainda informação, né? Isso, exatamente. Por isso que ele fala, né? Essa promessa de 2 Coríntios 3,6, ministros competentes de um novo estilo, de um novo pacto, não da letra. Porque os ministros competentes do novo pacto ministram ao espírito das pessoas e não à sua alma. As músicas do novo pacto, a mentalidade do novo pacto, o compartilhamento, a palavra que é ministrada, é para nós ministrarmos ao espírito das pessoas. Por isso que a pessoa tem que ter nascido de novo. Tá? O novo pacto, ele faz sentido justamente para aquelas pessoas que um dia passaram pela experiência do novo nascimento. Porque ela tem que ter o espírito dela, que é uma coisa muito interessante. A salvação do nosso... Nós somos trinos, tá, gente? Vamos pegar todos os fundamentos. A gente não tem pressa, né? Nós somos espírito, que temos uma alma e habitamos num corpo. Tá? Para que vá bem entre o espírito, a alma, o corpo. Se fala muito isso na Bíblia. Tá? Faça o homem a nossa imagem e semelhança. Tá? Espírito, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, o tríplice testemunho. Quando a experiência do novo nascimento, ela salva o meu espírito. A experiência com a palavra de Deus santifica a minha alma. E no poder do Espírito, eu mortifico as obras da carne. Então, a salvação, o novo nascimento no Espírito é um sucesso. A santificação da alma é um processo. Muitas vezes as pessoas ficam até meio assim, poxa, eu nasci de novo, mas eu ainda continuo cometendo algumas coisas, eu não consigo largar disso, eu não consigo fazer aquilo. Fala, meu irmão, você nasceu de novo? Cara, eu nasci de novo, cara, eu entendi o plano da salvação, nasci de novo. Então, amém, cara. A salvação é no seu espírito. Por isso que a gente fala, a salvação é um sucesso.
A santificação será um processo. Foi um alívio quando eu ouvi essa mensagem, cara. Há muitos anos atrás, quando eu ouvi essa mensagem. Porque eu tinha passado por uma experiência pessoal fortíssima com Jesus no novo nascimento, de novo nascimento. Jesus apareceu pessoalmente para mim numa reunião. Não foi uma emoção, foi algo... Eu nem estava muito afim, para ser bem sincero. Qualquer dia eu falo sobre isso. Tá? Eu tive uma experiência sincera de um novo nascimento. Porém, havia circunstâncias da minha vida que eu não conseguia controlar de jeito nenhum. E eu sofria muito com isso. E até as pessoas falavam, esse cara não é salvo para fazer as coisas que você faz. Pô, eu tinha uma consciência interna, eu fui só salvo. Eu só não consigo cuidar dessas áreas da minha vida. Até que eu fui para uma igreja, apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre, tá? Que eles começaram a ensinar isso sobre essa vida que nós temos no espírito, na alma e no corpo. Tá? Você vai ver lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante de qualquer espada de 2 gumes e apta para dividir o espírito da alma. Está aqui, ó. Porque aonde eu fui evangelizado, eles não sabiam que havia diferença entre espírito e alma. Para eles era a mesma coisa. Por isso que a gente fala, vai ganhar alma para Jesus. Ninguém consegue ganhar alma para Jesus. Você ganha o espírito dela para Jesus. A alma ela tem que ganhar. Ela tem que santificar a sua alma no poder do Espírito. Você não vira religião também, vira velho pacto. Nós vamos começar a entender isso. Tem muitas pessoas sofrendo, tentando andar em novidade de vida com velhas práticas. Tá? Aí, é por isso que nós vamos caminhando, sabe, com calma, vai aqui, vai ali, num termo, no outro, para a gente construindo essa mentalidade. Tá? No livro de Jeremias, capítulo 1, quando Deus dá uma ordem para Jeremias, ele dá características. Fala, meu filho. Foi interessante. Nós tivemos a lição passada, o pastor falou sobre Noé, né? E levou 120 anos. Sim. E as pessoas às vezes estão preocupadas em encher. E 120 anos e foram 8 pessoas. Aham. Né? Aham. Impressionante. Então, às vezes, as pessoas querem encher o lugar e achando que isso agrada a Deus. Né? Muito bom. E, na verdade, ele separou aqueles que Deus queria. Amém. Né? Amém. É um remanescente. É. E quando você faz a contagem, é número 8. O número 8 na Bíblia fala de recomeço. O número 7 é o número perfeito de Deus. O número 6 é o número da força humana. E o número 8 é o número do recomeço. Então, ou seja, Deus tem um povo específico. Exato. Né? E é uma família. Tá? Ali está caracterizada uma família que abriu mão de seus projetos pessoais para estabelecer o reino de Deus na terra, não arriba. Jesus falou, venha a nós o vosso reino. Seja feita aqui na terra. Estabeleça aqui na terra. E o povo está querendo, Cristo está voltando. Não volta não, porque Jesus não veio aqui para pegar resto. Jesus vem resgatar uma noiva íntegra, uma noiva vitoriosa. Deus não mudou o plano. Abençoou o homem, crescei, multiplicai e dominai a terra. Deus não mudou o plano. Quem caiu foi Adão, não Deus. Vocês estão entendendo o que é novo pacto? A gente não tem a mentalidade escapista, e tem a mentalidade de domínio. Está entendendo? Nós que temos que expulsar esse espírito filisteu que rouba as colheitas, quer roubar o teu futuro, quer roubar a tua herança. Cabe nós, povo, só que tem que ser um povo maduro, um povo curado, um povo crucificado. Não é qualquer um. É uma mentalidade de Davi. Está entendendo? Que não tem uma visão pessoal. Davi olhou para Golias e ele falou, quem é esse incircunciso? Porque ele vinha de aliança de pacto, que chama Brit Milá em hebraico, que é aliança de sangue, pacto de sangue. Todo mundo viu o tamanho da espada, o tamanho do escudo. Davi olhou, não sei o que ele viu lá. Ele olhou, o cara é incircunciso. Não interessa, filho. Não interessa, os discursos. Não interessa o que o cara faz. Entendeu? Não interessa.
Interessa quem é incircunciso, filho. Entendeu? A guerra é a guerra do Senhor dos exércitos. A guerra é do Senhor. Nós só temos que nos adequar, deixar que Deus nos amadureça nos processos, que nós sejamos verdadeiramente sacerdotes competentes, ministros competentes de um novo pacto, não de velhas mentalidades. É isso que Deus está formando, é isso que a terra está aguardando. Enquanto Golias ficava fazendo, humilhando o povo, enquanto isso Deus foi preparando um menino, um ministério profético atrás das malhadas. Entende? Enquanto o pensamento religioso criava estruturas e maneiras humanas, mas que não conseguiram fazer frente à oposição de Golias, que é o filisteu, que é o que rouba a colheita. A hora que o país, a hora que o planeta começa a chegar num ponto de maturação, enfim, Satanás rouba a colheita. E a igreja, ao invés de enfrentar, ela pede para Jesus voltar. Que eu saiba, é Cristo em vós a esperança da glória. Não é ir para o céu que é a esperança da glória. Novo céu e nova terra. O novo céu e nova terra a gente já começou. E nós já estamos vivendo o novo céu e nova terra. É só ler o livro de João. O livro de Gênesis fala do primeiro. O livro de João já fala do novo. Já fala do... Você pode ver que o livro de João ele fala diferente do que de Mateus, Marcos e Lucas. O texto falou, né, que os três são sinóticos, né? Só o João que não, porque o João é profético. É isso que estamos falando. Vocês vão ver que é um bagulho louco, velho. Entendeu? Começa a te abrir uma amplitude de visão. E primeiro em nós. Deixa eu voltar lá em Jeremias, quando Deus fala para Jeremias, eis que te chamo para destruir, arruinar, aniquilar, e tem mais uma coisa que eu sempre esqueço, para depois edificares e plantares. O novo pacto, ela é feito de duas coisas, de reforma e novo pacto. Reforma, essa instrução que Deus dá para Jeremias, destruir, arruinar e aniquilar falsos entendimentos, ou até entendimentos que são bons, porém, hoje, já são ineficazes, usando o próprio exemplo que o Miel deu aqui da arca. Quando Deus chega para Noé e fala, construa uma arca, aquela é a verdade presente. Ele vai construir nas medidas que Deus deu para ele. Que tudo que Deus constrói, Deus dá medidas. E maldito é o homem que faz a obra relaxadamente, quer fazer a obra do seu jeito. Deus colocou medidas. Tá? Não adianta você tentar fazer do seu jeito. Vai dar ruim, vai dar ruim o negócio. Não vai chegar onde nós temos que chegar, que é a estatura de varão perfeito. A mensagem do novo pacto vem